E me lembro que mãe tinha uma frase que era tão interessante, mãe dizia: se compreende e procure seu lugar. Que coisa linda, né? Porque era assim que ela dizia, né? De que lugar era esse que ela mandava eu procurar? E eu me lembro que isso acontecia muitas vezes na escola, muitas vezes. Da escola fazer coisas que eu queria entrar, e ela dizia: se compreenda e procure seu lugar, porque aí não é para você. O que aconteceu com isso? O professor ficou isento de qualquer responsabilidade com aqueles meninos, e ele disse, e ainda teve uma outra teoria que foi muito mais forte, que dizia que a mãe desses meninos eram mães inadequadas. A mãe não sabe ler, a mãe não tem condições, então era uma mãe que não servia. Que coisa terrível, né? E isso nos Estados Unidos vigorou por muito tempo. Depois se comprovou que, embora negro, embora mulher, embora pobre, nós somos capazes de aprender. Só que não pode ser uma escola igual a que é para a elite. Porque se eu tenho pouco, eu preciso de mais, mas eu aprendo. O que aconteceu lá tirou, quando a escola pública aqui se abriu para negro, pobre e da periferia e mulher, continuou a mesma coisa, se ensinou para um grupinho e entrou aquele grupo. O professor não tinha responsabilidade nenhuma por isso. Ele dizia: eu sou boa professora porque tem um grupinho que aprende, mas essa maioria não aprende por quê? Vai ver a família dele, vai ver quem são eles. E eu digo: meu Deus, como é que a gente percebe que eles somos nós? Eles são nós, ou não são? E por que a gente, quando está em sala, nega isso? Nega essa verdade, né, que nós vivenciamos. E por isso que essa escola, ela precisa retomar seu papel no momento que a gente percebe que a escola da elite, ela é de lá, mas a escola da classe popular é nossa, e que nós precisamos resgatar, porque eles podem. Agora, eu não posso mudar a família deles. Eu preciso fazer o melhor para que eles contagiem a família que eles têm. E por isso a responsabilidade da escola de trabalhar com esses gêneros textuais. Por quê? Porque ler completa o homem. Oh, meu Deus, quantos lugares eu já fui sem nunca ter ido através da leitura. Quantas pessoas eu já não pude ser. Oh, meu Deus, eu fui Branca de Neve, que eu nunca fui na escola. Nunca fui a sereia na escola, eu era doida para ser sereia na escola. Meu Deus do céu, não é? Mas não podia ser. Eu tanto queria ser Chapeuzinho Vermelho, mas nunca pude ser, porque não tinha o poder, o capital econômico, e também não tinha o capital físico para demarcar que eu era a sereia, ou era a Branca de Neve, ou era a princesa. E me lembro com a criança, tem poucos, né, tem mais ou menos uns 6 meses, uma escola foi fazer a formatura de alfabetização de um grupo, e uma das crianças pobres que faziam parte dessa escola, a professora disse que ia fazer a história da Branca de Neve. E ela chegou em casa chorando e disse: minha mãe, eu não quero ser a bruxa, minha mãe, eu não quero ser a bruxa. E a Pró disse que você ia ser a bruxa? Não, mas eu sei que eu vou ser a bruxa, minha mãe. A mãe chorou copiosamente e eu chorei junto com ela. Porque fico pensando, por que se ler completa o homem, é através desses gêneros textuais que eu posso ser mesmo negra, mesmo gorda, mesmo baixa, mesmo alta, eu posso ser quem eu queira, porque a representação da fantasia não é da realidade. E porque a escola continua negando isso. É a leitura que me faz, não é, ir a mundos que eu nunca pude ir. É através da leitura que todos nós lemos a nós e ao mundo à nossa volta, para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender ou para começar a compreender. Ler, quase como respirar, é função essencial. E a escola não pode prescindir da leitura nesses espaços, principalmente para essas crianças de classe popular. E às vezes manda a gente escrever do nada, não se produz do nada.
para o aluno escrever uma redação, tem que se fazer rodas de leitura para que ele possa discutir o tema, porque senão não se escreve. Eu me lembro das minhas redações lá em Salvador. A primeira redação que eu fazia era dizer: eu fui lá para Picadinho, lavei prato, limpei roça, uma coisa linda mesmo. Na segunda redação, eu digo: eu não vou copiar mais isso não, é pro inferno. Aí eu botava, fui para São Paulo, menina, joguei. Depois eu fui para os Estados Unidos, fui para tudo quanto foi lugar, Por quê? Porque eu precisava inventar. Porque como é que a professora queria que eu produzisse a mesma redação? Porque todos os anos eu vinha para aqui, para a roça, para fazer as mesmas coisas. E eu amava. Mas essa escola não valorizava isso. Ela queria uma redação que fosse para quem? Para a professora ler. E muitas vezes, quando ela mandava ler, oh meu Deus, meu coleguinha tinha ido para um lugar, outro, eu digo: misericórdia, eu de novo eu vou inventar, né? E às vezes falta um pouco, né, desse pensar na escola coletiva. Por quê? Porque a leitura que faz, como diz o Rubem Alves, faz com que nós vejamos e vejamos de verdade. E é tão difícil muitas vezes ver de verdade. Às vezes é muito bom ficar na ignorância, porque quando você não sabe, você sofre menos. Mas quando a gente sabe, quando a gente vê de verdade, é a possibilidade que a gente tem de poder transformar não o mundo, mas os espaços nos quais nós ocupamos. E aí a leitura nos leva por mundos que nunca existiram ou existirão, por espaços longínquos que nunca visitaremos. É desse mundo diferente, estranho ao nosso, que passamos a ver o mundo em que vivemos de uma outra forma, de um outro jeito. E às vezes na escola há pouco espaço de leitura. Haja escrever, escrever, escrever. Como se escreve se não lê? Quanto maior o volume de leitura, maior o volume de escrita. E a escola às vezes privilegia tanto essa escrita. Haja alunos copistas. É preciso que nós passamos por nossos alunos, através da leitura, ele possa ir a mundos que ele nunca foi. É a partir dos textos propostos nos livros didáticos ou propostos nos livros paradidáticos que nossos alunos possam vislumbrar e conhecer coisas que eles nunca conheceram, para a partir daí eles produzirem. Eu me lembro, eu fui trabalhar numa escola particular em Salvador, de grande porte, uma escola da elite de rico, e nós vamos trabalhar um texto chamado texto expositivo, que é os textos que estão nos livros didáticos, os textos de história, geografia, ciências, são textos que expõem fatos da realidade. E nós queríamos trabalhar com o ecossistema. E aí fomos ler, né, eu mais outro professor, fomos ler alunos de 5º ano, sabido, rico, né, coisa linda mesmo. E aí a gente começou a perceber, lá no Parque da Cidade, pela leitura que nós tínhamos feito, que tinham relações com o ecossistema da Suíça. Aí eu disse: só para ver, vamos dizer isso para a gente jogar dúvida, para dizer ao menino que a gente lê, se amostrar. Vamos lá se amostrar. E aí nós levamos os alunos para o Parque da Cidade e começamos a falar com eles do ecossistema, e eu, né, disse: a gente ali, aquele espaço ali parece com o ecossistema da Suíça. Aí o professor também se amostrando, aí 2 alunas levantaram a mão. Eu digo: oh meu Deus, o que foi? Será que a gente falou alguma coisa errada? Sangue de Jesus. Porque você falar, não é? Sem ter lido, mas eu tinha lido. Aí elas levantaram: minha pró, eu digo: diga, minha amada, diga aí. A gente já foi na Suíça. Coisa linda. Aí eu perguntei ao professor: e aí, professor, o senhor já foi? Ele disse: não fui nem à feira, quanto mais, né? A ciência, eu também não. Eu fui à Conceição do Jacuí, né? E aí nós saímos da roda e as alunas protagonizaram porque falaram de um lugar que elas conheciam. Mas também nós não falamos errado. Nós não tínhamos falado aquilo que não era, porque os livros me possibilitaram ir no lugar que eu nunca tinha ido. E é esse empoderamento que a leitura me possibilita. É esse empoderamento que faz com que eu não tenha vergonha de mim e nem viva maior essa dor. Por quê? Porque através da leitura,
que é possível apurar o olhar para enxergar o que parece invisível, mas está o tempo